Mas o atleta não pode ser muito delicado, sabe? Precisa aprender a jogar o jogo. Não é ser sujo, mas é jogar firme, sabe? Tem que saber jogar firme, senão você apanha, cara. Quando eu tô aquecendo, eu sei quem eu vou marcar. Eu já sei que eu já encaro porque, tipo assim, ó, sou eu que vou te marcar. Já no aquecimento. Eu já olho e já falo, ó, é você. Se prepara que eu vou te pegar. Por isso que a torcida do Corinthians ela sobressai, porque ela canta do começo até o final. Quando o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez, eu estava lá no Rio de Janeiro, contra o Vasco. Eu estava ali. Ali eu vi. A torcida cantou o tempo todo. E eu estava fazendo uma matéria e eu estava estava ali do lado da torcida do Vasco e o povo brigando, porque olha o que eles estão fazendo e nós estamos aqui tudo quieto. Eles brigavam entre si. Todo poderoso Timão. Era o que eles cantavam na época. O jogo inteiro. Inteiro. Eu tava lá, assistindo o jogo. A primeira seleção brasileira minha, eu tinha 16 anos, foi em 76. Eu tinha 17 anos quando o Corinthians saiu da... Você pode ver que não foi por causa de título que eu fui corintiana. Todo time de futebol tem muita política. E quando a política ela entra dentro do seu clube, fica muito ruim. Se entra numa confederação, se entra numa federação e também entra dentro dos clubes. Isso é muito ruim, porque cada cabeça pensa de um jeito, né? E se cada cabeça pensasse no clube, no Corinthians, ficaria muito melhor. Mas a gente percebe que não existe esse tipo de... E uma andorinha não faz verão, né? Você vai entrar lá, você vai querer mudar? É difícil. Então, eu acho que a nossa torcida ela tem um poder muito grande, né? Muita gente é Corinthians por causa da torcida, porque a torcida dá show, diferente de quem comanda o nosso clube. A torcida dá show de presença, dá show de resiliência, dá um show de, sabe, de parceria, de trabalho de equipe. Isso é eu ser corintiana, isso é a vontade que eu sempre torci pelo Corinthians, de assistir o jogo, de ir lá na arena, de assistir na televisão. É isso que me faz ver, quando eu vejo que o meu time não é o melhor, que o meu time não está bem, e que por causa da gestão do meu time, das brigas internas, da politicagem que existe lá dentro, mas eu vejo aquela torcida que nunca desiste, que está sempre ali. Quem nunca entendeu isso? As crianças que são Corinthians hoje não é por causa do time, é por causa da torcida. O tal do Poropopó, você vê criancinha gritando Poropopó, é Corinthians. Parece que a torcida tem mais gestão do que o próprio clube. Eles sabem o que eles querem, eles sabem aonde eles querem chegar, sabe? Isso é muito legal, eu tenho um orgulho disso. Eu vou falar uma coisa particular, assim, né? Eu tava num programa esportivo na Sport TV, do Galvão Bueno. E tinha o Dudu do meu lado, o palmeirense. E, assim, eu acho que o esporte é um pouco também de zoação, que é o torcedor. Você vê a mistura que é a minha família, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos palmeirenses, eu tenho filho palmeirense, eu tenho amigos que são paulinos. Eu acho que essa zoeira ela é muito legal, entendeu? E o Dudu tá do meu lado. Aí o Galvão fez uma pergunta pro Dudu. Ele falou assim, Dudu, vocês estão priorizando qual competição? Né? Ele falou assim, nós estamos priorizando a Libertadores. Aí o Dudu falou assim, claro, vocês não têm Mundial. Nossa, cara, os torcedores do Palmeiras começaram a me xingar no Instagram e vieram os torcedores do Corinthians me ajudar e não sei o quê. Aí, passou-se, acho que 2 semanas, eu fui no estádio do Corinthians. Cara, a torcida, Cara, a zoeira, ela é legal, não pode partir pra ignorância. Eu sempre falei que o Fidel era jogador de basquete, mas eu sabia, porque eu vi uma entrevista dele antes do nosso jogo dizendo o que tinha que fazer porque ele foi jogador. Esses dias eu recebi fotos dele jogando. Eu falei, tá vendo? Eu falei que ele era jogador de basquete. E foi uma brincadeira, óbvio. Uma brincadeira, foi fazer uma graça com a gente ali, foi super carinhoso, enfim. Foi legal, mas isso marcou, você vê, foi bom, porque todo mundo lembra dessa, mas não lembra do quando eu fui campeão mundial, mas lembra quando o Fidel se recusou a me dar a medalha. Foi legal, foi bacana, porque marcou a torcida brasileira, esse ato dele. Todo mundo entendeu que foi uma brincadeira. Eu fui campeã mundial, eu fui campeã pan-americana, eu fui campeã sul-americana, eu fui campeã brasileira, eu fui campeã paulista, eu fui campeã de tudo. E vice-olímpica. Eu tenho uma medalha olímpica. O que mais que eu queria? Então, quando eu resolvi parar para
construir a minha família, ter meus filhos, tudo, cara, eu não olho para trás, eu sigo em frente, entendeu? Eu não fico porque, ai, mas se eu tivesse feito, não existe, se eu tivesse feito, eu fiz. Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Então, eu me realizei totalmente. Tanto é que faz 30 anos que eu saí das quadras. Nunca mais eu entrei dentro de uma quadra para tirar um rachinha, fazer uma brincadeira. Nunca mais. Nunca mais. Eu peguei na bola para fazer um joguinho. Ah, você já entrou na quadra? Claro que eu já entrei para fazer uma matéria, para fazer uma gravação, mas para jogar, no dia que eu saí da Olimpíada de Atlanta de 1996, eu nunca mais entrei numa quadra, porque deu. Eu não faço esporte somente, eu não faço uma academia, uma atividade física somente pelo corpo. Eu faço pela saúde também. Eu não quero ser uma senhora que tem problemas físicos, apesar de o atleta de alto rendimento sempre ter uma tendinite aqui, um problema no joelho, uma coisa aqui. Isso faz parte da escolha que o atleta fez em ser atleta, né? Mas eu acho que a atividade física é saúde e me ver no espelho e estar feliz com aquilo que eu estou olhando. Eu vou te contar uma história. Quando eu estava na Globo, e todo final de ano a Globo faz um evento para as agências e as empresas que patrocinam a Rede Globo. E aí eles fazem um jogo de futebol masculino, um jogo de futebol feminino, e me chamaram para jogar. Eu nunca tinha entrado dentro de uma quadra, dentro de um campo. Eu nunca pus uma chuteira no meu pé. Aí eu vejo lá a roupa, eu falei, não, eu jogo, não tem problema. Todo mundo, quando me viu, mesmo na hora de jogar, parecia que eu era, cara, jogava pra caramba. Mas não, eu é metida pra caramba. Corre ali, faz aqui. A bola vinha e eu só dava o passe. E é isso, quer dizer, você tem que brincar também com isso. Eu nunca joguei futebol. Eu sempre tive medo de me machucar, mas eu nunca entrei num campo com chuteira para jogar futebol. Mas quando eu entrei, fiz acho que 2 vezes isso. Cara, quem via de fora parecia que eu jogava pra caramba. Eu não sabia nem tocar direito. E é isso, é curtir o esporte, entendeu? É degustar o esporte, se divertir com o esporte. Então, o basquete eu não me divertia. Claro que eu me divertia, mas era uma coisa muito profissional. Os outros esportes é brincadeira. Você brinca com aquilo. Ultimamente está difícil de assistir jogo, eu fico muito nervosa. Eu fico ansiosa, fico vendo, falo, caramba. Eu fico vendo o que a torcida faz aquele jogador levantar a cabeça e vai, quando perde, sai aplaudido, sai... Você entende? E quando a torcida se enfesa e vai lá cobrar, é melhor ficar atento, porque o bicho pega de verdade. E é isso que eu gosto. Sabe a hora de cobrar, não é toda hora. Não é qualquer jogo que perde, vai lá e cobra, entendeu? É uma torcida que tem um time de futebol. Isso é o Corinthians. Não é um clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um time de futebol. É a mesma coisa de você falar assim, mas e se você não fosse corintiana? Esquece. Esquece. Não existe o se. Dessas duas coisas. Se você não fosse corintiana e se você não jogasse basquete. Não existe essa pergunta para mim. Ia ser basquete e Corinthians. Não tem o se. Quem é? Não existe essa outra possibilidade. Nem de eu ter jogado outro esporte e nem de eu não ter sido corintiana. Eu acho que ser Corinthians neste momento, né, que tá toda essa confusão, eu acho que é mais pelos atletas e pela torcida. O resto, eu não tiro o chapéu, não. Eu acho que tem que pressionar, sim. Eles têm que ter, sabe, consciência do posto deles, porque ele está na presidência, ele não é o Corinthians, entendeu? Ele está ali como presidente. Ele não é o dono do Corinthians.